Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante sobre Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 6 e 7. No debate, onde estava o pastor Tony de Souza, pastor César Cavalcante, chegou ali um momento do debate que, se eu não estou equivocado, o mediador Elias falou com o Tony, fez uma pergunta para o Tony, e chegou um momento ali da conversa, do debate, do diálogo, que foi falado sobre 2 tronos no céu. E isso me chamou muita atenção, porque não existe 2 tronos no céu. Existe um trono no céu e um assentado sobre o trono. Então, o que os trinitarianos fazem? O que a doutrina trinitariana faz? Ela pega um texto que é simbólico e transforma em literal para poder provar 2 pessoas lá no céu. Só que João, o próprio João, não diz isso nas Escrituras. O próprio João vai falar em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo número 2, que existe um trono e um assentado sobre o trono. Um trono e um assentado sobre o trono. No versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse, João ele não vai saber, até um certo momento, quem estava sentado no trono. Ele vai falar assim, ó, me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. João não sabia quem estava sentado ali no trono, mas ele sabia que existia um trono e um assentado sobre o trono. Só que se a gente parar para analisar, continuar lendo, né, o capítulo 4 ali, quando a gente chegamos no versículo 9, vai falar assim, ó, toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Preste atenção nesse texto. Adoram aquele que vive para todo sempre. Se a gente for para Apocalipse capítulo 1, versículo número 17, capítulo 1, versículo número 18, vai falar assim, ó, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. Então, aquele que está assentado no trono é Jesus Cristo. Continuamos lendo o versículo. Nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Quem é digno de receber a glória, a honra e o poder? Judas, capítulo 1, versículo de número 25. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade. O único Deus, o Senhor Jesus Cristo. E tem outra. Portanto, tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Tudo o que foi criado veio a existir. Se nós vimos aqui em Isaías, capítulo 44, versículo número 24, vai falar assim, ó. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz e sozinho estendi os céus e firmei a terra. João, capítulo 1, versículo de número 3, vai falar assim. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E Colossenses, capítulo 1, versículo 16, vai falar assim. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes. Tudo foi criado por ele
e para ele. Glória a Deus. Então, quem está assentado sobre o trono? O próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é digno de receber glória, honra e poder. João, quando ele tem aquela visão, ele vê lá no céu um trono e um assentado sobre o trono. E quando os trinitarianos pegam o capítulo 5 e o versículo 7 de Apocalipse, vai falar que o Cordeiro pegou o livro da mão direito de quem está assentado no trono. O Cordeiro. Isso não está falando de forma literal, isso é simbólico. O Cordeiro. Ele teve autoridade de pegar o livro, por quê? Porque o próprio Deus se encarnou e veio a esta terra. Ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele tem o poder, porque ele venceu a morte. Não se trata de duas pessoas lá no céu. Não se trata de dois tronos lá no céu. Fala sobre um trono e um assentado sobre o trono. Então não existe três deuses. Existe um Deus, um trono. E naquele grande dia, ao nome do Senhor Jesus Cristo, vai se dobrar todo joelho. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.